Bem, nós estamos acompanhando o apóstolo Paulo em toda a sua trajetória, em todo o caminhar da sua história, quando Paulo sai de Jerusalém preso, viaja à noite, acompanhado por 200 soldados, sendo 70 da cavalaria e os outros da infantaria. Paulo, ele chega até Cesareia, a capital romana da Judeia. Uma cidade preparada em homenagem a César, feita por Herodes o Grande. Herodes, assim como ele gastou muito dinheiro, gastou fortunas e muito tempo, foram 46 anos para restaurar o templo de Jerusalém, para agradar os judeus. Ele também queria agradar os romanos, porque ele nem era judeu e nem era romano. Herodes era idumeu, era da tribo ou da nação de Edom, e ele assumiu o governo ali. Ele foi indicado por Roma e ele queria agradar os judeus, construindo o templo, agradar os romanos, construindo Cesareia. E Herodes morre e deixa o reino para 4 filhos, que se dividem ali na Judeia, nas províncias da Galileia, Decápolis, a Judeia. E então nós estamos agora em um tempo, depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, quando a igreja está caminhando, marchando e indo por toda parte. Encontramos os apóstolos, encontramos os discípulos indo por todas as nações, descendo do norte da África, caminhando pela Etiópia, caminhando por aquelas regiões ali do norte da África para o sul, indo pela Ásia, indo para a Europa. Vamos ver o Evangelho caminhando. E Deus tem usado seus filhos, Deus tem usado os apóstolos, Deus tem usado Paulo, e é muito importante que o Evangelho chegasse com toda a sua simplicidade, mas profundidade, diante dos governadores. Chegasse diante dos reis, chegasse nas capitais dos reinos, chegasse diante de todos para que pudessem conhecer Jesus, o plano de Deus, a salvação, a morte de Cristo expiatória, trazendo perdão para os pecados. Paulo está preso, 2 anos preso. Será que é tempo perdido? Será que esse tempo na prisão, os dias passam na monotonia, Paulo pensando, quando eu vou sair daqui, o que vai acontecer? Não. Paulo, ele usa todo o tempo possível para pregar para os que estão ao seu redor e escrever para os que estão distantes dele. Paulo prega para os soldados. Paulo escreve cartas da prisão, escreve cartas maravilhosas para as igrejas, fortalecendo as igrejas, carta aos romanos, aos coríntios, aos colossenses, aos tessalonicenses. Paulo escreve cartas pastorais a Timóteo, a Tito. Paulo escreve, ele usa o seu tempo, todo o tempo disponível para Deus. E você? Tem usado o seu tempo para Deus? E você? Será que tem realmente buscado viver uma vida que abençoa as pessoas que estão ao seu redor e vai alcançar os que estão longe também? Paulo vivia assim. Vamos ver o que vai acontecer com Paulo ali na prisão, nestes 2 anos que ele está preso em Cesareia. Paulo perante Félix e Drusila. Em Atos 24, de 22 a 27, nós lemos assim: Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus.
vamos parar aqui um pouquinho. Paulo está ali em Cesareia preso. Félix, o governador, já está conhecendo um pouquinho mais a respeito dos cristãos. Está conhecendo um pouquinho através de Paulo, falando sobre Jesus de Nazaré, mostrando que ele é o Cristo, o Messias prometido, o Rei dos judeus, prometido em toda a Escritura no Antigo Testamento. Ele então está tendo um entendimento de quem é Jesus e por que Paulo está sendo perseguido. Ele então adiou a causa. Mas vamos ouvir um pouquinho mais esse Paulo. Vamos esperá-lo um pouquinho mais. E ele disse: quando o comandante Lísias descer, eu vou inteirar melhor de tudo a seu respeito. E Félix dá ordem ao centurião: olha, Paulo vai continuar na prisão, mas não impeça que ninguém venha vê-lo. Todos os amigos dele, todos os familiares dele, todos os que vierem vê-lo, pode permitir. Ele não é um prisioneiro de alta periculosidade. Ele pode receber os familiares e os amigos e os irmãos da igreja. E Paulo ali está. E de dentro ali da prisão, Paulo escreve, Paulo aconselha, Paulo discipula, Paulo evangeliza. Há pouco tempo, um dos pastores nepales que temos ajudado ali, junto com o pastor Luciano, nosso missionário no Nepal, ele foi preso, pastor Bin. E ele foi preso, ele disse: eu gostaria tanto que a minha vida falasse mais alto. Eu queria alcançar o povo da minha terra. Ele mora no alto do Himalaia, nas montanhas, e os vilarejos são muito pequenos. No seu vilarejo, ele já tinha falado de Jesus. Ele disse: eu queria falar para mais pessoas. E aconteceu do pastor Bin ser preso. E ele foi preso e julgado e condenado. Pagaram uma fiança, mas não adiantou a fiança para tirá-lo, porque ele simplesmente estava com alguns caçadores. Ele não estava caçando, mas estava junto com eles. E aqueles caçadores estavam numa caça ilegal e foram apanhados. E ele estava ali no meio, foi apanhado também. Apesar de não ser caçador, apesar de não terem provas, mas ele foi preso por estar junto com eles. Porque aquela caça naquele período não podia ser feita. E então, pastor Bin estava lá na prisão, lá na cadeia. E lá na cadeia, ele podia falar de Jesus. E muitos prisioneiros ali, prisioneiros políticos, prisioneiros de várias formas, pessoas perigosas, pessoas malfeitores, estavam recebendo a palavra de Deus e estavam se convertendo a Jesus. Um modo tão lindo que Deus o colocou ali para influenciar, para abençoar, para pregar. Paulo sabia disso. E mesmo na prisão, ele não parava. Ele não parava. O texto aqui nos diz que Félix, então, adiou a causa, querendo conhecer mais, e falou que Paulo podia ficar tranquilo, que Paulo poderia receber seus familiares e os irmãos da igreja. E diz que, passados alguns dias, veio Félix e Drusila, sua esposa. A esposa de Félix, Drusila, era judia. Félix romano, casado com uma judia. E mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Era exatamente isso que Paulo queria. Queria que ouvissem a respeito de Jesus. E diz o texto: dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele.
2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, Félix ali está com sua esposa, que é judia. Como judia, ela sabia da esperança de Israel. A esperança de Israel era a vinda do Messias, que haveria de reinar sobre o trono de Davi, reinar sobre Israel e sobre toda a terra. Ela sabia disso. E agora Paulo ali está falando do Messias, Yeshua de Nazaré. O Messias que foi morto, mas de acordo com as Escrituras, com o Salmo 22, com Isaías 53 e com tantos outros textos que falavam a respeito do martírio, da morte do Messias, numa cruz. O Salmo 22 chega a dizer: transpassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Muito claro, falando sobre Jesus de Nazaré. Eles ouvem e Félix diz: olha, quando eu tiver mais tempo vou te ouvir mais. Ele estava esperando que Paulo desse dinheiro para ele, para que fosse solto. Mas Paulo confiava no Senhor, esperava no Senhor. Não seria o dinheiro, seria Deus quem conduziria Paulo. E você? Quem te conduz? Como você tem vivido? Crê em Jesus? Você e a sua casa? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, Senhor. Limpa-me. Enche-me do Teu Espírito Santo e dê-me alegria de viver na Tua presença. Alegria de andar em Teus caminhos. Alegria de ter um coração puro, um coração santo na Tua presença. Eu me entrego a Ti hoje. Ó Senhor, perdoa-me e vive em mim e ensina-me a viver todos os meus dias para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu me entrego a Ti com a minha família, com tudo que sou e que tenho, para ser Teu, hoje e eternamente. Amém. Pai, que cada pessoa que nos assiste receba o toque do Senhor, o toque de cura, o toque de libertação, o toque de suprimento de suas necessidades emocionais e materiais. Abençoamos cada um, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, como é bom amar a Cristo e servir o Senhor. Como é bom pertencer a Ele e ter um novo coração cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando a Palavra de Deus, aqui na Rede Super. Até lá, se Deus quiser. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.